Agora é hora do MGR na política. Em um intervalo de menos de um mês, 2 crimes chamaram a atenção da sociedade e chocaram todos pelo nível de crueldade na forma em que foram cometidos. Um deles é a morte do gari Laudemir Fernandes, de 44 anos, que a gente acompanha desde o início dessa semana. Nessa história, o suspeito, René Júnior, foi treinar numa academia depois do crime. O outro fato é a morte da professora Soraya Tatiana Bonfim, de 56 anos. Vocês se lembram, ela foi assassinada pelo filho Matheus França, de 32 anos. Ele confessou ter matado a mãe, desovado o corpo embaixo de um viaduto e depois foi viajar com os amigos para a Serra do Cipó tranquilamente. Hoje, os 2 suspeitos desses 2 crimes dividem a mesma cela num presídio em Caeté, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Diante da perplexidade dos casos e da repercussão, o MGR na política de hoje vai discutir a banalização da vida. E para isso, nós recebemos aqui no estúdio o promotor de justiça Cláudio Maia de Barros. Promotor, boa noite, bem-vindo ao MGR. Boa noite, Vinícius. Conta pra gente, nesses 2 casos, os suspeitos, ainda são suspeitos porque não foram julgados, eles podem ir à júri popular? Sim, Vinícius, primeiro obrigado pelo convite, uma honra poder participar do programa. Vinícius, você falou em 2 casos. Estes são 2 dos 106 homicídios praticados por dia no Brasil. Vou repetir, 106 homicídios praticados por dia no território nacional. E por que eu faço questão de fazer a abertura da resposta com essa observação? Porque o Brasil é o país que mais mata no planeta, segundo dados oficiais da ONU. O Brasil, ao passo que outros países têm, em média, uma taxa de 4,85 homicídios por 100 mil habitantes, o Brasil tem uma média de 18,5 homicídios para cada 100 mil habitantes. E com essa informação que eu gostaria, lamentavelmente, de responder a sua pergunta. E você me pergunta, sim, são investigados por hora. E a sequência é, pós-investigação, estes autos serem remetidos para o Ministério Público, titular da ação penal, que desde já se solidariza com as famílias das vítimas, com essa familiar que acaba de prestar suas declarações nessa reportagem, a qual eu atentamente observava, para dizer que as pessoas não podem se conformar com isso. Isso não pode parecer normal. É preciso que o brasileiro, que as pessoas neste país tenham a capacidade ainda de se indignar com isso, de dizer não, de dizer basta a este tipo de comportamento. Na sequência, Vinícius, é oferecida eventualmente a denúncia, se for o caso, se forem concluídas as investigações no sentido de que estes são efetivamente os autores do crime, há um processo bifásico ou escalonado, que tem 2 etapas no Tribunal do Júri, para que ao final da primeira etapa, o juiz de direito, o juiz togado, conclua se há elementos suficientes para que estes acusados sejam submetidos a julgamento popular, o chamado Tribunal do Júri. E a partir daí, os jurados, composto por um conselho de sentença de 7 pessoas, decidirão se eles devem ser condenados ou absolvidos. Está hoje, promotor, a relação para conseguir julgar tantos casos. O senhor falou em mais de 100 por dia. Tem um estudo de 2013 que aqui na capital a média era de, às vezes, até 9 anos para se julgar. Tem alguns casos que a gente vê que são mais rápidos, outros demoram mais. Como é que está hoje a média do tempo e a agilidade para isso? Sim, melhorou um pouco, mas ainda é muito longe do ideal, precisamente porque o número de homicídios ultrapassa o minimamente, nunca é aceitável, mas o minimamente razoável. Aí eu faço outra comparação. Se nós pegarmos países vizinhos da própria América do Sul, Chile, nós falamos em 1.200 homicídios por ano. Argentina, 1.800 homicídios no ano passado, 2024, respectivamente, uma taxa de 6 homicídios para cada 100 mil habitantes ou de 3,8 homicídios para cada 100 mil habitantes. Itália, 358 homicídios num ano, 0,57 por cada 100 mil habitantes. A taxa do Brasil é vergonhosa, constrangedora. Isso traz uma dificuldade. A investigação, que é complexa, e, consequentemente, o processamento desses feitos, que por si só é longo. É o procedimento mais longo do processo penal brasileiro, Vinícius. Isso retarda em demasia, para além dos recursos, que são inúmeros, previstos no Código de Processo Penal, para que os homicidas, os responsáveis, acusados pela prática de crimes tão graves, sejam finalmente julgados
pelo Tribunal do Júri. No entanto, apesar desse tempo longo que você mencionou, nos casos que envolvem acusados presos pela prática de crimes dolosos contra a vida, felizmente, em Minas Gerais, nós temos conseguido reduzir esses prazos. Não só pelo procedimento inerente ao processo do Tribunal do Júri, mas também em razão dos mutirões que têm sido realizados em parceria entre o Ministério Público e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O senhor falou sobre essa agilidade. Agora, o Ministério Público, o senhor como coordenador das promotorias, tem notado uma crueldade maior, uma frieza maior desses acusados que chegam no banco dos réus? Lembrando que a promotoria, ela apoia a denúncia para que ele seja condenado e não faz a defesa nos casos em que há o Tribunal do Júri. Sim, é importante deixar isso muito claro. Esse é o papel do Ministério Público. Defender a vida, defender a vítima, defender o direito das vítimas e das famílias enlutadas. Esse é longe o papel do Ministério Público de defender aqueles que enveredam pelo caminho do crime, muito antes pelo contrário. O que nós temos percebido, para além do incremento dessa criminalidade, sim, é a prática desse crime de uma forma mais cruel. E isso me parece que faz parte daquilo que as pessoas diziam na entrevista ainda há pouco levada ao ar pela TV Record. Ou seja, a banalização da vida, a inversão de valores. E o que me parece também, Vinícius, está intimamente atrelado a um sentimento inevitável de impunidade. As pessoas praticam crimes na certeza de que a consequência é pífia, irrelevante ou não é à altura do que efetivamente deveria ser. A pena para o crime de homicídio no Brasil é de 6 a 20 anos, se for considerado um crime de homicídio simples, ou de 12 a 30 se qualificado for, salvo agora o feminicídio, que tem a pena mais alta do Código Penal brasileiro, que é de 20 a 40 anos, em razão da recente alteração que foi promovida pelo Congresso Nacional. Mesmo assim, raramente nós vemos uma pena aplicada em seu patamar máximo. Ainda que aplicada no seu patamar médio, o que nós temos visto? A aplicação de inúmeros benefícios que estão contemplados em lei. Progressão de regime, livramento condicional, saídas temporárias, mesmo com a recente alteração da lei, e que alcançou um veto da Presidência da República, revertido pelo Congresso Nacional. Nós sabemos que ainda assim subsiste a saída temporária para alguns crimes. E estas pessoas que são beneficiadas com esse tipo de benefício, com este tipo de favor legal, não raro cometem outros crimes enquanto nas ruas utilizando desse benefício. Cito a propósito o nobre combativo policial militar mineiro que em Belo Horizonte foi assassinado com disparo na arma de fogo na cabeça quando combatia o crime, quando protegia todos nós, a sociedade mineira, por um indivíduo que, de saída temporária, já havia vencido o seu prazo para tanto, deveria ter retornado ao estabelecimento prisional, apesar de uma manifestação ministerial contrária à sua saída temporária naquela ocasião. Tá certo. A gente sabe que a reforma do Código de Processo Penal, ela precisa vir e precisa vir rápido. Promotor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Qualquer coisa nós estamos à disposição aqui. Da mesma forma. Bom trabalho para o senhor e para toda a promotoria, que a gente sabe que o trabalho é bem árduo. Muito obrigado. Uma honra.